Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de farmacologia. Nós terminamos aquela parte inicial sobre a farmacodinâmica, a farmacocinética, né? Aquela parte teórica da farmacologia, bem voltada para o que é a farmacologia, né? O que acontece com os medicamentos em geral, né? A partir do momento que eles são administrados. E hoje a gente já vai começar a falar de alguns fármacos, né? E eu optei por começar por fármacos que têm bastante interesse, né? Quando a gente fala de produção animal, que é o estudo dos antiparasitários, a farmacologia dos principais antiparasitários utilizados, né, em animais de produção. Mas antes da gente falar dos princípios ativos, a gente vai falar um pouco, né, fazer uma retomada aí lembrar um pouco sobre a importância do parasitismo, né, na produção animal, né? Vocês devem ter visto isso na disciplina de parasitologia, mas a gente vai falar um pouco, né, sobre isso. A gente sabe que as parasitoses, né, são divididas os parasitas são divididos em endoparasitas e ectoparasitas, certo? E ambos são importantíssimos, né, quando a gente fala sobre economia e produção animal. Então, o parasitismo ele é um fator limitante da produção animal, tá? E quando a gente fala de endoparasitismo, que é o que a gente vai dar mais ênfase inicialmente, depois a gente vai falar sobre ectoparasitismo. O problema do endoparasitismo é que ele não é percebido pelo proprietário, ele não é percebido pelo tratador, quem lida com o animal. Você não visualiza, né? Diferente do ectoparasita. O carrapato, a mosca, né? O berne, você olha e vê ali que está presente no animal. Mas o endoparasita, são os vermes, digamos assim, eles não são percebidos, tá? Mas não são vistos, mas eles podem levar a uma redução do ganho de peso, redução da produtividade, deixa os animais suscetíveis a doenças, né? Então, isso é importante de levar em consideração, porque tudo traz perdas econômicas. Então, a partir do momento em que não ocorre um controle desse parasita, né, isso vai culminar com perdas econômicas. E o que é que se busca quando a gente fala de controle parasitológico? A gente nunca consegue eliminar o parasita. Então, os tratamentos para as parasitoses, eles visam controlar essa parasitose a níveis aceitáveis, tá? Zerar completamente é praticamente impossível, porque quando a gente fala, quem lembra do ciclo dos parasitas, né? A gente sabe que todo parasita ele tem um ciclo que acontece tanto no hospedeiro como no ambiente. E você eliminar esse parasita, né, desses dois ambientes, o ambiente animal e o ambiente em que esse animal vive, é praticamente impossível, tá? Então, o que a gente visa com o tratamento parasitológico? Levar essa parasitose a níveis aceitáveis, a níveis que não comprometam todos esses, né, esses aspectos aqui de ganho de peso, de produtividade, de sanidade, de saúde do animal, tá? E esse controle é feito não só com medicamentos, né? Vocês tiveram também a disciplina de higiene e profilaxia. Ah, não, vocês vão ter semestre que vem, desculpe, é no sexto. E vocês vão ver que a profilaxia, a higiene do ambiente, né, está relacionada com essa manutenção dessa parasitose em níveis aceitáveis, tá? Para evitar a perda de produtividade e evitar que o animal venha a ficar doente. Então,
tem que se levar em conta também que a parasitose, ela estimula, de certa forma, a imunidade. Então, pequenas cargas parasitárias que não alterem a produtividade do animal, que não levem ao risco de saúde, levem risco de saúde desse animal, faz com que esse contato com o parasita também torne o animal resistente a ele. Tá? Então, o animal cria imunidade, né? E torna algum grau de parasitose autolimitante. Então, as infestações por parasitas, elas podem ou não ser autolimitantes. Então, se o animal, até um certo ponto, o animal consegue, né, controlar, o que a gente chama de autolimitante. Mas se houver algum desequilíbrio, baixa da imunidade, fome, algum estresse, ele pode não conseguir. E aí essa parasitose pode, né, chegar a níveis maiores. Então, para que isso não aconteça, é melhor fazer esse controle parasitário. Como eu falei, tanto medicamentoso como integrado, né, com outros tipos de tratamentos, né, com manejo ideal. Então, esse controle integrado das parasitoses acontece, né, com o uso de tratamento específico, que são os medicamentos, e o manejo ideal, né, destino adequado das fezes, higiene do ambiente, o controle de vermifugação, né, com esse tratamento específico, acontecendo de acordo com um calendário, né, zootécnico, em que você, como profissional daquela propriedade, vai elaborar esse calendário de acordo com o ambiente que esse animal está, né, de acordo, às vezes, com as estações do ano, com a época em que realmente vai ocorrer um maior risco de parasitismo, tá? Então, vários fatores devem ser levados em consideração quando você fala em controle parasitológico. Então, o tratamento específico visa o uso de drogas que são efetivas contra o parasita em questão, tá? Caso você saiba qual é o parasita. De uma forma geral, isso é quase impraticável. Quando você pensa num rebanho, já pensou você fazer exame parasitológico desse rebanho? Claro que você não faz de animal por animal, você faz por amostragem, né? E aí, de posse do resultado desse exame, você pode buscar drogas que atuam especificamente contra os parasitas envolvidos nessa parasitose. Mas existe também a possibilidade de se utilizar preparações com mais de um princípio ativo e que tem um amplo espectro de ação, que é o que normalmente se faz. Às vezes a gente pede, né, a gente até coloquei aqui, evitar o uso dessas preparações, exatamente para você não gastar um cartucho, né, que pode ser utilizado numa situação posterior. Então, tentar usar uma droga de amplo espectro, um princípio ativo só, e não ficar usando vários princípios ativos, porque se um não funcionar, você tem a chance de usar o outro de uma próxima vez. Então, usar normalmente drogas, medicamentos, um só princípio ativo, e que esse princípio ativo tenha um amplo espectro de ação, ou seja, que ele atua contra vários ectoparasitas, tá? A desvantagem, né, de usar mais de uma droga é exatamente aquilo que eu falei, o surgimento de resistência. Então, você já usou um medicamento com 3 princípios ativos, e aí você já gastou essa possibilidade, né, de evitar a resistência. E a realização de exames, como eu falei, assim, você pensar no manejo de animais de produção, é complicado estar fazendo exame sempre. Mas quando você fez aquele tratamento rotineiro e você percebe que aqueles animais continuam com sintomas, sinais de parasitismo, aí então é melhor fazer um exame para poder agir com uma droga, né, certeira. Porque talvez a substância que você esteja usando já tenha causado resistência de repente, até um tipo só de parasita. Você tratou vários, né, outros, mas um ali está resistente. E aí, que parasita é esse? Vamos descobrir, vamos pesquisar para poder usar uma droga específica para aquilo.
Os objetivos dos antiparasitários é exatamente o controle do agente. Como eu falei, eu vou ter aqui a eliminação, né, mas é impossível eliminar, porque se o parasita não está no animal, mas ele está no ambiente. Então, você tratou o animal, mas o ambiente. E aí você controla o ambiente, mas zerar realmente é praticamente impossível. Tá? Então, o objetivo é manter uma carga parasitária tolerável pelo animal. Né? Prevenir grandes infestações e reinfestações, certo? E a eficiência, né? Isso aqui são fatores ligados, né? Ao hospedeiro, né? Você pode. É o objetivo do tratamento. Esse tratamento vai estar relacionado com alguns fatores que estão relacionados tanto ao hospedeiro quanto ao antiparasitário, certo? Então, dentro esses fatores, né, que estão relacionados ao antiparasitário, algumas propriedades são importantes que esse antiparasitário apresente para que você tenha sucesso no seu tratamento. O amplo espectro, né, você usar um antiparasitário que já atinja um leque grande de parasitas, é importante. Esse antiparasitário, ele deve ter uma potência, né, que chegue a eliminar de 75% a 95% dos parasitas. E é importante que ele atue sobre todas as fases, né? De ovo, de larva e de adulto. Parte desse ciclo acontece dentro do hospedeiro, né? Normalmente, o hospedeiro ingere ovos e esses ovos eclodem larvas que têm vários estágios até chegar o verme adulto. Então, é importante que esse antiparasitário atue sobre todas essas fases. Quanto mais fases esse antiparasitário atingir, maior o sucesso do tratamento, certo? É claro que a gente quer um medicamento também que não apresente efeitos colaterais, né? Que não atinja o hospedeiro, o animal em questão. E um antiparasitário que tem uma boa relação custo-benefício, tá? Um baixo custo. Não confunda custo com preço. Às vezes o produto ele tem um preço pequeno, um valor, né, absoluto ali, pequeno, mas ele não atinge nem esses 75% de eficácia. Ele foi barato? Não foi, né? Ele tem um preço pequeno, mas como ele não atingiu, você vai ter que usar mais vezes, ou então o seu animal vai ficar doente, tá? Então, a relação é custo-benefício. Às vezes o produto ele tem um valor agregado mais alto, mas ele trata 95%. E aí o custo-benefício é melhor. Então, tem que pensar nessas características, né? Baixa toxicidade tanto para o hospedeiro como para o meio ambiente, né? Não deixar resíduos do produto, é importante que esse antiparasitário ele seja eliminado do corpo do animal, né? Rapidamente, sem deixar resíduos, ou que pelo menos você saiba esse tempo realmente em que esse parasita vai estar circulante e durante esse período evitar o consumo de produtos oriundos desse animal, como leite, e não abater esse animal para o consumo da carne enquanto esse antiparasitário ainda estiver circulando, né, no organismo do animal. Tá? É importante também a via que você vai utilizar, possibilitando várias vias, né? E utilizar aquela que seja de melhor manejo, dependendo do tipo de produção animal, do tipo de criação. Então, a facilidade nessa administração e o maior índice terapêutico possível. O índice terapêutico é exatamente aquela relação entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Então, quanto menor a dose terapêutica em relação à dose tóxica, mais seguro é esse medicamento. Tá?
As vias de administração mais utilizadas, né, são as parenterais, intramuscular ou subcutânea, e a oral e a percutânea ou transcutânea. Existe a via intraruminal, né, utilizada às vezes para bovino, mas tem risco de peritonite, então não é muito utilizada. Então, as mais utilizadas são as parenterais, oral e transcutânea, que são as administrações que a gente chama de puron, que é aquela no dorso do animal, tá? Lembrando que é na pele, o produto é administrado na pele, mas ele tem que atuar contra endoparasitas. Então, esse produto vai ser absorvido, cair na corrente sanguínea e chegar a esses parasitas, né? Normalmente parasitas intestinais, alguns parasitas têm ciclos pulmonares, né? Mas no geral, parasitas intestinais. E é a de mais fácil administração, né? Principalmente em rebanhos grandes. Então, aqui a gente tem, né, algumas vias de administração oral, a puron. E com relação a fatores, né, relacionados ao hospedeiro, vários fatores devem ser levados em consideração. A espécie e a raça, tá? Tanto a espécie quanto a raça podem limitar o tipo, o princípio ativo utilizado. Alguns princípios ativos não podem ser utilizados em algumas espécies animais. Quando a gente for falar dos princípios ativos, a gente vai mencionar. E, às vezes, até dentro da mesma espécie, uma determinada raça é mais sensível a um determinado princípio ativo. Por exemplo, em cães, o uso da ivermectina em algumas raças, como o Collie, né, alguns cães pastores, ela é limitada, ela não é indicada por conta de esses animais não apresentarem na sua barreira hematocefálica proteção contra essas substâncias. E aí elas acabam atravessando essa barreira e causando toxicidade neurológica em espécies como o Collie, por exemplo, né, que é um cão, a raça de cão. Então, a ivermectina é usada em vários cães, mas em algumas raças específicas não é recomendado. A idade também é importante, porque o metabolismo da droga pode ser alterado, e animais idosos você vai ter problema com toxicidade. Na produção animal, isso não é um problema, já que a gente dificilmente tem animais, né, de idades avançadas, mas quando a gente fala de equino, que são animais que têm uma longevidade maior, né, porque são pet, equino é pet, né, convenhamos. A não ser aquele equino que é de trabalho na fazenda, mas quem tem uma criação de equinos, um aras, normalmente cria esses animais para vida longa, né? Não são animais de abate, de produção. Aliás, eles produzem outros animais, mas aí a idade pode ser importante. A carga parasitária é muito importante levar em consideração como está a carga parasitária nesses animais. Caso essa parasitose seja muito alta, nesse caso, não é interessante você usar uma droga que tem uma alta eficácia. Vocês imaginam por quê? Isso? Se você tem uma grande carga parasitária, é bom ou dar subdosagens de uma droga ou usar uma droga menos eficaz. Isso é recomendado porque a morte do parasita gera toxinas. Então, se eu tenho uma alta carga parasitária, eu uso uma droga como aquela com 95% de eficácia e eu elimino, né, mato esses parasitas todos dentro do corpo do animal ainda. Eles vão liberar tantas toxinas que isso pode levar à intoxicação do próprio animal. Então, em caso de animal com alta carga parasitária, o interessante é fazer um tratamento que vai eliminando esses parasitas aos poucos. Tá? Essa morte seja aos poucos, para que não haja uma sobrecarga de toxinas oriundas da morte do parasita. Né? Usar o medicamento de acordo com o peso do animal, uma dose precisa, uma dose para aquele peso.
Professora, mas eu tenho um rebanho de animais. Vamos fazer uma média de peso, tá? Se essa dose puder ser precisa, melhor ainda. Quando se trabalha com filhotes, é melhor pesar esses animais. Quando você tem um rebanho só de adultos, aí você pode trabalhar com uma margem de segurança, tá? Para mais e para menos do peso daquele animal, uma média de peso, certo? E considerar também o estado fisiopatológico desse animal. Levar em consideração se esse animal tem outras patologias no momento e que impossibilitam, né, um tratamento que comprometa ainda mais essa doença. Então, se o animal está num estado de anemia profunda, né, tudo oriundo dessa parasitose, tentar tratar também concomitantemente os outros sintomas, né, causados por essa parasitose. E com relação ao parasita, né, então são o tripé do tratamento antiparasitário: o tipo de droga, o hospedeiro e o parasita. Principalmente levar em consideração a resistência, né, do parasita ao medicamento que você escolheu, tá? E evitar promover essa resistência. Então, uso de subdosagens ou uso excessivo desse medicamento em períodos muito curtos, né, em intervalos curtos entre o tratamento e outro, uso desnecessário, tudo isso pode levar a uma resistência. O mais comum da gente ver de resistência a antiparasitário ocorrer é devido à subdosagem. Dificilmente, quando a gente fala de animais, né, de produção, essa resistência vai acontecer por uso excessivo. Ninguém quer gastar dinheiro, né, em animais de produção, você quer economizar. E aí, a economia vai ser maior se você fizer o uso adequado. Mas muita gente tenta economizar fazendo subdosagem. Não, eu vou tratar uma dosagem menor para não gastar tanto. E acaba que o barato sai mais caro. Então, é como eu falei aqui, usar a dose precisa, a dose que é para aquele peso, né, vivo, de animal, tá? E, inicialmente, né, sobre esses parâmetros relacionados a endoparasitas, era o que eu queria falar com vocês. A gente também vai abordar ainda sobre ectoparasiticidas, né, os fatores relevantes relacionados aos ectoparasitas. Enquanto isso, enquanto eu vou passando aqui, mudando aqui o slide, se tiverem alguma dúvida relacionada. Alguns dos fatores que a gente falou com relação a endoparasiticidas vale para ectoparasitas, certo? Quando a gente fala de ectoparasitas, né, esses são os principais ectoparasitas que acometem, né, os animais. Aqui no Nordeste, fora o berne, a gente tem todos esses outros, certo? Só o berne que está muito mais concentrado no Sudeste e no Sul do país. E existem vários fatores, né, que determinam o nível de infestação, tá? Fatores climáticos, ambientais, né, a raça e a espécie dos animais. Então, tanto para endo como para ectoparasitas, algumas espécies ou raças de animais são resistentes a determinados parasitas e mais sensíveis a outros, tá?
Outras características, o tratamento, né, utilizado, como é que é feito esse controle, a frequência desse controle pode determinar o nível de infestação. E, mais uma vez aqui, quando a gente busca o controle do parasita, a gente busca controlar esses ectoparasitas a níveis aceitáveis também. Mais uma vez eu digo, é impossível eliminar, tá? Por mais que você elimine do animal, no ambiente sempre tem, como esse ciclo acontece nesses dois ambientes, o ambiente animal e o ambiente em que o animal vive, então sempre vai ter ali um ou outro parasita presente nesse ambiente, tá? E as vantagens, né, de um bom programa de controle de ectoparasitas exatamente eliminar os ectoparasitas, assegurando a produtividade do rebanho. Então, essa relação, essa ótima relação de custo-benefício envolve, né, aqueles fatores do animal, do parasita e do antiparasitário, sempre com o objetivo de um melhor ganho de peso, melhorar os níveis de fertilidade, a produção de leite, de carne, né? Qualidade do couro. Tanto o carrapato como o berne, eles danificam esse couro. Se esse animal tem como objetivo fornecer esse couro para a indústria, né, para a indústria que utiliza couro, esse couro danificado pelo berne ou por picadas de carrapato, esse couro pode ser rejeitado, né? Então, a qualidade do couro também é importante quando esse couro vai ser destinado à indústria. A resistência do rebanho, a maior segurança da mão de obra, principalmente quando a gente fala de tratamento de ectoparasitas, isso aqui é muito importante, porque muitos dos ectoparasiticidas são venenos, tá? Que podem ser inseguro tanto para o animal como para quem está tratando, para a mão de obra que está ali lidando na lida diária com esses animais. Redução de gastos com produtos, ou seja, sempre utilizar produtos que tenham um melhor custo-benefício. Quando a gente fala desse gasto, além do preço do produto, a gente tem que levar levar em consideração a mão de obra envolvida nesse tratamento, se vai demandar muita gente ou pouca gente. O intervalo entre um tratamento e outro, então, drogas que te dão mais tempo de efeito, é interessante, porque você não vai precisar tratar com tanta frequência. Eu ia falar outra coisa, esqueci. O manejo, né, o manejo para mobilizar esses animais no momento do tratamento. Então, tudo isso é importante quando a gente fala de gastos, não só com o produto, mas com a utilização desse produto, com o momento do tratamento, né? E racionalização do uso de antiparasitários, usar de forma criteriosa, no momento certo, no período certo, para você ter um bom resultado. Aqui eu trouxe um gráfico só para mostrar os prejuízos causados pelo Bófilos micrópolis, tá? Que é o famoso carrapato, né? Esse aqui são os danos causados só por esse ectoparasita, caso não haja um controle adequado. Tá? Então, ele pode diminuir 50% a produção de leite, pode levar a uma taxa de mortalidade de quase 25%, infertilidade também aqui de quase 25%, perda de peso e danos ao couro em torno aqui de 15 a 20%. Tá? Então, só o carrapato sozinho, não controlado, pode levar a todos esses prejuízos aqui. Isso aqui eu falando de bovino, tá? Bovino de leite, de corte, né? No caso, com relação a bovinos. Então, os ectoparasiticidas de uso veterinário, né, para uso em animais, normalmente eles são
utilizados ou por banho de imersão, pulverização ou puron, né? Aquele que é colocado no dorso do animal. E eles podem atuar por contato, ou seja, o parasita sobe no animal e entra em contato com a pele e o pelo do animal, onde esses produtos vão estar presentes e esse animal e o parasita morre, certo? Produtos como banho de imersão, pulverização, normalmente tem um efeito menos duradouro, tá? Então, age ali, tem um efeito knockdown, que é um efeito sobre o parasita que já está presente no animal, mas dificilmente eles têm um poder residual. Então, depois de um tempo, de algumas horas, eles já perdem o seu efeito, esses venenos que normalmente são usados na pulverização. Alguns produtos Puron, eles já têm um efeito mais prolongado, eles permanecem no pelo e na pele do animal por mais tempo. Então, parasitas que sobem no seu animal após a aplicação do produto, por alguns dias ou até por um mês, podem vir a morrer por contato. E tem um tratamento sistêmico, né, onde é injetado no animal, ou então é colocado por um medicamento, mas ele cai na corrente sanguínea. E nesse caso aqui não é por contato. Na verdade, o parasita vai precisar picar para ter o seu efeito, para entrar em contato com um ectoparasiticida, e aí o efeito vai acontecer, né? Que é a morte do parasita. Ele precisa picar e sugar o sangue do hospedeiro contendo essas substâncias. Nesse caso aqui, a gente vê uma desvantagem, porque quando a gente fala de carrapato, por exemplo, o carrapato, além de diminuir essa produção do animal, causar anemia por sugar o sangue, ele também pode inocular no animal, no momento da picada, babésia, erlíquia, que são protozoários, né, riquétias, que podem também causar outros problemas, infecção e causar problemas também na produção e na saúde desse animal, tá? Então, um produto que trata o parasita por contato, às vezes é até mais interessante, porque o parasita que está ali, ele entra em contato com o produto e ele já pode vir a morrer antes de picar o animal. Então, isso é um fator importante. Então, se você está numa região em que normalmente o carrapato está envolvido no maltriste, que é a babesiose associada à erliquiose, o interessante é que nem haja a picada, que esse carrapato, ao subir no animal, ele já entra em contato com o medicamento, né, com o antiparasitário e já morra, tá? Mas nem sempre isso é possível. Então, só em você diminuir essa carga parasitária, não é um carrapato picando que vai causar a babesiose, precisa também de uma infestação de vários carrapatos ali, né, picando, quando a gente fala de animais de grande porte, principalmente. Tá? Então, a escolha do produto do antiparasitário, no caso contra ectoparasitas, vai depender de vários, né? A gente tem que levar em consideração vários critérios. Qual tipo de ectoparasito a ser eliminado, qual a espécie de animal a ser tratada, aspectos gerais do animal, como idade, sexo, estado geral. Quando a gente fala do sexo, é principalmente quando a gente pensa em fêmeas, que são produtoras de leite, que podem estar prens, né? Então, é nesse sentido, tá? O grau de infestação do animal e do ambiente é importante, né? Sempre tratar tanto o animal quanto o ambiente, certo? Não adianta tratar só o animal. E esse ambiente leva-se em consideração a limpeza desse ambiente e o uso de produtos antiparasitários no ambiente também, pulverização do ambiente, vassoura de fogo, esse tipo de coisa. E o contato com animais de outras, né? Com outros animais, tanto da mesma espécie como espécie diferente. Muitas vezes, o proprietário cuida do rebanho, né? Mas esquece do cachorrinho que acompanha o tratador para todo canto. E aí
trata os carrapatos do rebanho, os ectoparasitas, mas tá lá o cachorrinho cheio de. Lembrar que às vezes os funcionários eles andam de um lugar para o outro. E isso pode, nas roupas, né, nas botas, carrear ectoparasitas. Eu mesmo já cheguei em casa, depois de uma aula prática, cheguei em casa, fui tomar banho e estava um carrapato em mim, na faculdade. Quer dizer, eu saí da faculdade, peguei ônibus, fui para casa, cheguei e o carrapato pendurado em mim. Então, e já estava no meu corpo, o bicho entrou pela roupa, já estava nas minhas costas. Fui tomar banho, senti a bolinha, quando eu olhei era carrapato, né? Então, esse tipo de coisa deve ser levado em consideração, né? O ambiente, o trânsito, como é que acontece esse trânsito desses ectoparasitas ali no ambiente da propriedade, tá? Com relação ao custo do produto, mais uma vez, lembrar no custo-benefício, né? O produto de menor custo é aquele que você paga por ele e ele tem eficácia, tá? Ele pode custar R$ 30 e um outro de 10, um de 50 e um de 10. O de 50 eliminou 95% dos parasitas, o de 10 eliminou 15%. Qual é o melhor? Qual foi o que saiu mais barato? Né? Quantas vezes você vai ter que usar o de 10 para de 15 em 15%, né? Matar de 15 em 15% até chegar. Aí o manejo, envolve manejo. Não é só o preço daqui, não matou e pronto, vou fazer de novo. Não. E o manejo todo envolvido, o tempo daquelas pessoas que podiam estar envolvidas em outras atividades, né? Então, tem tudo isso. Características do ambiente, tá? De uma forma geral, a temperatura, a umidade, o tipo de vegetação, tudo isso é importante quando a gente fala de parasitas, né? Existem as épocas do ano em que as parasitoses aumentam. Então, é nessa época que você vai se preocupar com o tratamento. Não adianta você usar produto quando não tem parasita. Não existe essa prevenção, entendeu? Você previne o quê? Você previne uma alta infestação. Mas se eu usar um medicamento sem ter parasita, esse medicamento ele vai ser eliminado do organismo do animal. E quando o parasita vier, se o produto não tiver mais no animal, não adianta. Então, você não adianta usar produtos para parasita, não é como vacina. A vacina, ela gera uma imunidade. E aí, quando o causador da doença entrar em contato com os anticorpos que foram produzidos pela vacina, aí a gente vai ter um efeito. Mas o antiparasitário, ele atua no parasita. O parasita tem que estar lá. Então, não adianta usar o antiparasitário no hospedeiro se não houver parasita. Então, é importante esse calendário de tratamento parasitológico, exatamente você tendo consciência, né, conhecimento de quais épocas do ano você vai ter a presença de determinados parasitas. E aí sim você fazer o tratamento eficaz nesse período. Características do produto, né? Importante a toxicidade, o efeito residual. Efeito residual é bom? É, porque você vai ter o produto no animal atuando por mais tempo. Então, todos os parasitas que forem chegando no animal vão ser eliminados. Mas tem que levar em consideração o tempo de carência, caso esse animal vá para o abate e caso esse produto seja eliminado no leite. Se for um produto que não é eliminado no leite, beleza, mas se ele for e esse leite for para o consumo humano, aí, ou até para o consumo de outro animal, do bezerro, né, do filhotinho, então tem que levar em consideração isso. A especificidade do produto com relação ao tipo de parasita sobre o qual ele vai atuar, o mecanismo de ação, então, vários fatores, né? Um produto ideal, ele tem que ter baixa toxicidade, boa relação custo-benefício, ser de fácil aplicação, ser eficaz, né? O efeito residual, ele pode ser benéfico, mas lembrando desse período, né, de abate ou de utilização do leite,
mas, em compensação, a gente pode ter um maior período de proteção. Então, se eu estou falando de animal de corte, certo? Que vai ficar criado em regime extensivo, e eu sei que eu só vou abater esse animal daqui a, sei lá, 6 meses, 8 meses, daqui a um ano, eu posso usar um produto que me dê aí 3 meses de efeito residual. Né? É bacana, porque eu vou estar com esse animal no campo 3 meses ali protegido. E não tenho que fazer esse manejo todo para tratar de novo. Então, esse período de proteção, um efeito residual maior dá um maior período de proteção. Mas eu tenho que pensar que eu não devo usar esse produto com grande efeito residual muito próximo ao abate desse animal. Um produto de amplo espectro, né? Versus produtos de especificidade. Isso vai depender da situação. Tá? Eu vou usar agora um de amplo espectro, mas se eu ver que esse de amplo espectro não está eliminando um determinado parasita, então eu vou agora na busca daquele que seja específico. Então, isso vai depender, aí é no dia a dia, na vivência, no conhecimento teórico, né? E no conhecimento prático associados que você vai decidir que produto usar. E as principais falhas do tratamento das parasitoses, principalmente dos ectoparasitas, né? No caso, a falta de contato suficiente do produto com a pele do animal. Tá? Então, na hora de administrar o parasiticida no animal, a gente está falando de ectoparasita. Normalmente, esses parasitas estão na superfície do corpo do animal. Às vezes, dentro do pavilhão auricular, entre os conchis plantares, entre as unhas, né? E aí, em dobras de pele desse animal, tá? Então, se você aplicar esse produto de uma forma que ele não atinja toda a superfície corporal do animal, isso pode fazer com que alguns parasitas escondidinhos ali não sejam atingidos pelo medicamento, tá? Produtos Puron, que você aplica só no dorso, eles têm uma propriedade, de acordo com a oleosidade do produto, de se dissiparem pela pele do animal e atingirem toda a pele desse animal. Se a dose for correta, o próprio medicamento, utilizando a gordura da própria pele do animal, glândulas sebáceas, tudo, ele vai se espalhar por toda a pele. Então, produtos Puron, né, esses que são colocados na linha dorsal, eles chegam aos lugares mais extremos da pele do animal. Os maiores erros são principalmente nos produtos de pulverização, porque a pulverização não é adequada, né? O banho de imersão, né, com a banheira carrapaticida, às vezes o animal não mergulha a cabeça, aí pega o corpo todo, mas a cabeça não pega, né? Aí a mosca do chifre não é eliminada, né? Então, coisas desse tipo tem que levar em consideração, tá? Quando a área em que o medicamento foi aplicado é menor do que a desejável, ou seja, acaba que o efeito não é, né? Então, o uso insuficiente de produto, principalmente por produtos Puron, ou a pulverização também, você bota pouco, não, vou dar só um banho assim por cima, tá? Pulverização inadequada. A remoção do produto de forma proposital, sei lá, aplicou o produto agora e levou o animal para um lugar onde ele tinha que atravessar um rio, uma lagoa, alguma coisa. Ou então teve chuva, né? Choveu, o animal ali está pastando, começou a chover, lavou o produto. Não é interessante. E, inclusive, nesses que são puron, porque o importante é que esses animais não sejam molhados até, né, 24, 48 horas, que é o tempo mais ou menos que leva para o produto se espalhar sobre toda a pele do animal. Outras causas de falha no tratamento é a resistência ao princípio ativo empregado. Então, é muito importante levar em consideração que princípio ativo você vem usando.
E há quanto tempo esse princípio ativo é utilizado? Né? Tem que ver que você não pode passar a vida toda, desde que você começou aquela criação, a usar o mesmo princípio ativo. É recomendado o rodízio de princípios ativos de tempos em tempos, você mudar o princípio ativo para evitar a resistência. A falta do controle ambiental, tratei o animal, mas não cuidei do ambiente. E a repetição entre as aplicações ser um intervalo muito grande. Então, eu apliquei esse ano e vou aplicar, e daqui a 2 anos faço tratamento de novo. E nesse período aí, esse animal ficou ali com a janela sem tratamento, certo? Então, são os vários fatores relacionados. Eu dividi em endo e ectoparasitas, mas a gente viu que muitas características de tratamento, de resistência, de custo-benefício da droga, né, de fatores do hospedeiro, do parasita ou do medicamento são semelhantes nos dois casos, certo? Então, baseado nesses conhecimentos, né, baseado nessas detalhes gerais sobre os parasitas, a gente vai começar a conhecer os princípios ativos. Acho que na verdade, o controle das parasitoses ele é feito de forma contínua. É diferente, por exemplo, o animal está com infecção, o veterinário vai lá, prescreve um antibiótico. Aquela infecção, ele foi tratado, isso aí não vai ter mais aquela infecção, né? Mas a parasitose, o parasita sempre está presente. Então, o tratamento contra parasitas, na verdade, é um controle relacionado com o manejo sanitário. Então, é uma coisa contínua. Não é só o uso do medicamento, tem vários aspectos. Então, o cara vai chamar um veterinário lá, o veterinário prescreveu aquele antiparasitário para aquele momento, para apagar um incêndio ali, mas o cara não tem um zootecnista que acompanha a propriedade. Né? E aí, esse zootecnista estando presente, ele vai pegar esse princípio ativo prescrito pelo veterinário e ele vai colocar esse princípio ativo no seu controle, no seu calendário zootécnico. E o zootecnista, ele tem conhecimento para fazer esse manejo de dejetos, limpeza dos, né, de mandar ser feita a limpeza dos ambientes, tudo. Então, ali tem um profissional cuidando não só de tratamento, que foi prescrito pelo veterinário, mas ele está cuidando do manejo diário, mensal, anual, e isso sim vai realmente controlar a parasitose, tá? O medicamento ele é utilizado em um momento. Muitas vezes esse uso de medicamento é diminuído com o que você falou, com esse controle, né, do zootecnista ali na propriedade. E aí, o que é que o proprietário, o dono, se não, porque às vezes quando o proprietário é um zootecnista, é um veterinário, beleza. Mas às vezes a gente está trabalhando para uma outra pessoa, né? E aí, às vezes, eles não querem contratar esses profissionais permanentemente. Eles querem chamar, como você falou, só de vez em quando, quando o negócio já está de um jeito que está tão difícil que às vezes os animais nem escapam. E aí a culpa ele põe no profissional, né? E é isso que você falou, é muito complicado. E é diferente você lidar com organismos vivos, às vezes, quando você vai agir em um determinado ponto de comprometimento desse organismo vivo, já não dá mais tempo resolver, né? Falando tanto de animais como de plantas, né? Controle de pragas em plantas, em plantações, é do mesmo jeito. Às vezes, quando você resolve agir, já chegou num estágio em que não tem mais como reverter aquele problema, né? Então, acho que a gente, como profissional dessa área, tem que realmente fazer essa conscientização. E é um trabalho diário, de formiguinha. Todo mundo tentar plantar essa ideia na cabeça dos criadores que é necessário um profissional ali presente constantemente, avaliando o que está acontecendo
para poder tomar as ações preventivas. E outra coisa, conscientizar que é mais barato prevenir do que remediar, né? Isso é muito importante. E eu acho que por hoje, gente, era só. Se tiver alguém mais a consideração, agradeço a Matzionelli, né, pelo que ela expôs aqui. E se alguém tiver mais alguma consideração ou dúvida com relação, a gente não falou de medicamentos propriamente ditos, de princípios ativos, foi mais dessa lembrada aí, né, que vocês vão ver isso tudo mais detalhadamente, essa parte de controle, de manejo, na disciplina de higiene e profilaxia, semestre que vem com a professora Gabriela, se Deus quiser, de forma presencial, né, a gente sair dessa vida que a gente está tendo. Mas, só para dar uma relembrada, né, que esses parasitas, eles têm ciclos, e lembrar que ou eles estão parte do ciclo no ambiente ou no animal, e que esses dois devem ser tratados, né, tanto o ambiente como o animal, para poder ter esse controle parasitário, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.